E aí, meus amores, tudo bem? Estou aqui com o Neguinho, nesse Gota de Insight de hoje. Eu estava aqui pensando, nessa coisa da gente perceber, ai, Neguinho, da gente perceber a diferença do que é ser sensível e ter sensibilidade. Ser sensível e ter sensibilidade. É uma coisa que acredito que muitas pessoas se confundem. Por ser muito sensível, né, no caso, por serem muito sensíveis, as pessoas acham que isso é ter sensibilidade, e muitas das vezes não é. A sensibilidade, ela tá muito no perceber as coisas. A sensibilidade é você aprender a lapidar, desenvolver e com mais raciocínio esse sentir das coisas que acontecem ao redor, com as pessoas, né, no ambiente, você consegue sentir o ambiente, ter a sensibilidade ter a sensibilidade com o ambiente, mas ser sensível é quando a gente reage a tudo. Todas as coisas do mundo, elas conseguem interferir na nossa energia. A gente fica muito reativo às coisas externas. Se alguém te fala alguma coisa, a gente não tem sabedoria para absorver, né, e não absorver, né, na verdade, é como lidar com aquilo. Porque muitas das coisas não deveriam ser tão importantes assim, né. E às vezes a gente dá muita importância, coloca o problema ou a fala de alguém num pedestal gigante, como se fosse o fim do mundo, ou como se você tivesse que reagir mesmo, porque não pode ficar assim, barato. E tudo isso é ser sensível demais com as coisas que acontecem. E ser sensível, gente, é uma coisa muito assim, é natural do ser humano, né, porque todo mundo tem essa sensibilidade, porque todo mundo é um pouco sensível, né, pelo menos a maioria das pessoas, né, nós somos seres que sentem, mas a gente tá aqui para aprender a desenvolver essa sensibilidade, porque senão a gente sofre muito, né. Quem aí já passou por situações onde a gente é esponja total. Gente, ser esponja não é legal. E a partir do momento que você se percebe nesse lugar de, quando você ouve alguém, você leva esse problema para casa e fica pensando, remoendo. Quando vai ver, de repente, você pode reproduzir alguma coisa, você está pensando no outro. É uma empatia que passa do limite, não é uma empatia saudável, que você sabe e você sente a dor do outro, mas às vezes você se coloca naquele lugar e permanece. Esse tipo de empatia não é saudável pra gente. É muito bom que a gente consiga compreender as pessoas, né, ouvir, ter compaixão, né, compaixão ela é a palavra, ter compaixão, mas, ficar nesse lugar sofrendo com a pessoa, gente, é um lugar que é só ladeira abaixo, né. Aí você pega essa energia, aí depois você vê uma outra pessoa com o mesmo problema, você fica com aquilo. Quando você vai ver, sua cabeça ela tá acumulada de coisas dos outros, e você não tá ali, né. É muito ruim quando a gente deixa as pessoas morar na nossa cabeça, né. Você não vive mais pra você, você vive, reagindo a esses problemas. Então, hoje ainda bem que hoje em dia se fala muito sobre autoconhecimento, né, na rede social, a gente tem muita informação por aí, pra gente conseguir ir se lapidando, né, evoluindo e melhorando o que precisa. Eu já fui uma pessoa que era muito sensível com muita coisa, né, mas a minha sensibilidade eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu fui não, né, eu vou desenvolvendo com o tempo. Hoje em dia eu tenho mais sensibilidade do que antigamente. Antigamente eu, por exemplo, antes de eu ter esse despertar espiritual, assim, que hoje vê a realidade diferente, né, eu não tinha sensibilidade alguma. Eu vivia, assim, no automático, reagindo às coisas do mundo, ou às vezes não me importava tanto, mas eu não tinha sensibilidade para perceber, inclusive, uma maldade em alguém, eu não tinha sensibilidade para ver o que estava acontecendo ali, às vezes uma arapuca acontecendo entre várias pessoas e você ali moscando, sabe. Eu não tinha essa sensibilidade com as coisas, com o mundo espiritual, de você sentir, de repente, presenças, ou perceber o os seus sonhos, perceber a intenção verdadeira das pessoas. Meu, acho que isso é é o conhecer isso é o que vai te dar muita, malícia para andar nesse mundo, sabe. E não é malícia para você saber coisas e você ficar, reagindo
na maldade também, sabe, porque o outro também tá na maldade. Mas essa sensibilidade de você ter essa malícia e de você não entrar em qualquer lugar por conta da sua energia. Você não se colocar em qualquer lugar, né, mesmo que você saiba que de repente alguém ele tá numa maldade, você deixa às vezes a pessoa saber, mas o importante é que você saiba, sabe. O importante é você conhecer o coração do outro, né, conseguir enxergar o coração do outro, além das aparências. Então é basicamente isso. Deixa eu ir lá que minha bebê acordou. Tchau gente, um beijo.